Então, 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, buscando nas Escrituras conhecer mais o Senhor e estar com a nossa vida alinhada com os céus, alinhada com a Palavra de Deus, alinhada com a vontade do Senhor. Para conhecermos o Senhor, a Sua vontade, a Sua Palavra, nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos ensine, nos fale. E as Escrituras nos revelam Deus, nos revelam o Senhor em toda a sua majestade, em toda a amplitude da sua glória e do seu poder. No programa de hoje, conversaremos sobre Jesus como Salvador do mundo. Talvez seja tão óbvio para você, talvez você já tenha ouvido isto tanto, que Jesus é o Salvador do mundo. Mas isto é uma realidade na sua vida? Jesus é o seu Salvador? O que significa ser o Salvador? Ele veio nos salvar de quê? Por quê? E para quê? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a sua voz. Deixe o seu coração pronto para ser ensinado pelo Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós podemos ver aqui que a Palavra de Deus nos ensina que o homem precisa de um Salvador. O homem pecou, o homem desobedeceu, o homem deixou, o ser humano, a raça humana, deixou de obedecer o Senhor, que Ele disse, não coma do fruto desta árvore. De todas você pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente haverá morte. Mas o homem desobedeceu, conhecemos a história, o homem perdeu a alegria, ele já se viu desnudo, porque a glória de Deus, o brilho de Deus, a presença de Deus, a segurança nele, a vida de Deus no homem, ele a perdeu aquela glória do Senhor. Se viu nu, se viu fraco, se viu indefeso, se viu culpado. Então, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o homem precisava então de um Salvador. Ele precisava ser restaurado naquela posição, naquilo que Deus o chamou para viver. Vamos ver que no Antigo Testamento, Deus providenciava Salvador. Ele providenciou um Salvador para livrar o seu povo. E cada vez que o povo errava, Deus levantava alguém para salvá-lo. Em 2 Reis, capítulo 13, de 4 a 6, nós lemos, porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um Salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo nos seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. O texto está nos dizendo que o povo foi oprimido pelo exército do rei da Síria, o povo sofreu, o povo foi levado cativo, o povo pereceu, muita gente morreu, guerra, muito saque, empobrecimento. E Deus levantou um Salvador. Deus levantou alguém para livrar a nação naquele momento. Eles foram livres da guerra, voltaram para os seus lares, mas continuaram no pecado. Continuaram com o erro, continuaram com a falha. E quantas pessoas têm feito assim com Deus? O Senhor traz a cura, o Senhor traz a bênção, mas não abandonam suas práticas erradas. Querem usufruir de toda a bênção de Deus, mas querem continuar no pecado. Nós vamos ver que Deus, Ele mesmo é chamado Salvador por seu povo.
Salvador é aquele que salva. Salvador é aquele que intervém com grande livramento. Olha o que diz o Salmo 17, o versículo 7. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador. Deus é chamado de Salvador no livro dos Salmos. Ele é o Salvador do seu povo, porque Ele sempre estende a sua mão, estende o seu braço para salvar. O Salmo 65, no verso 5, nós lemos: com tremendos feitos nos respondes em justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Aqui o Senhor é chamado de ó Deus, Salvador nosso. Ele nos salva. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Deus é o Salvador de seu povo. É Deus que estende a mão, é Deus que livra, é Deus que guarda, é Deus. O Salmo 79, no versículo 9, nós lemos: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. É o salmista clamando, é o salmista orando, é o povo de Deus dizendo: ajuda-nos, Senhor, assiste-nos, Senhor, pela glória do teu nome. Mas o povo se esqueceu do seu Deus Salvador. Tinha Deus como seu Salvador, clamava a Deus, orava a Deus, mas se esqueceu. Está escrito aqui no Salmo 106, verso 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Esqueceram-se de Deus. Ah, como as pessoas se esquecem tão facilmente. Se esquecem de Deus, se esquecem, voltam às suas práticas, erram, pecam, se esquecem. Por isso a palavra diz para nós estarmos sempre agradecendo e lembrando em todo o tempo de Deus e daquilo que Ele fez por nós e para nós. Como é importante lembrar e agradecer. O Salvador iria alcançar o Egito. Olha em Isaías 19 e 20, diz assim: naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. Aqui o Senhor está dizendo que o próprio Egito, isso está no Antigo Testamento, que o Egito haveria de clamar a Deus por salvação e seriam respondidos. Deus haveria de enviar para eles salvação. Deus é tão bom, Deus é tão fiel, a sua salvação, o seu amor, o seu cuidado em todo o tempo para com todos. Porque Deus sabe que o homem por si, ele não consegue se livrar do inimigo, não consegue vencer o inimigo é muito mais forte do que nós, mas é tão mais fraco do que Deus. Somente o Senhor pode dar conta dos nossos inimigos. Somente Deus pode guerrear as nossas guerras, lutar as nossas lutas e vencer. Porque Jesus veio e Jesus venceu o mal, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as trevas, Jesus venceu a morte, Jesus venceu todos os nossos inimigos. Então, em Cristo nós temos o Salvador. Aqui no Antigo Testamento o Senhor disse que até o Egito Ele haveria de salvar, porque haveriam de clamar a Ele. Nós vamos ver em Isaías 43, versículo 11, que Deus é Salvador. Está escrito: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Você pode repetir este versículo? Eu sou o Senhor,
e fora de mim não há Salvador. Quem pode salvar? Quem pode salvar o homem? Tem que ser alguém que seja mais forte do que ele. Você salvar-se a si mesmo é como você tentasse sair de um buraco puxando a sua orelha. Jamais, jamais. Sair do buraco tem de alguém que está lá em cima jogar a corda ou descer e nos buscar. Somente assim somos salvos. Jesus fez tudo por nós, Ele é o nosso Salvador. Isaías 45:15 diz: verdadeiramente, Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Deus de mistérios, Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo disse que Deus revelou o seu grande mistério em Cristo Jesus, no Espírito Santo, dando a oportunidade para o mundo inteiro ser salvo através de Cristo. É o que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer, não ser condenado, mas ter a vida eterna. Isaías 45, de 21 e 22. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, e não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ser salvo é por quem está lá em cima, por quem pode estender a mão e nos tirar do buraco da dificuldade. Então nós vemos que o Senhor disse: não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. O nosso Deus é Salvador, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é único. E Ele diz: olhai para mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Foi assim que o Senhor curou o povo das picadas daquelas serpentes abrasadoras no deserto. Ele mandou que Moisés levantasse uma serpente no deserto de metal, de bronze, e todos que olhassem para aquela serpente ficariam curados, não morreriam com a picada venenosa. Bastava olhar. E Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Basta olhar para Jesus. Esse olhar que crê, que se entrega, que confia. E a salvação vem. Você vai experimentar isto. O Salvador virá para Sião. Isaías 62, verso 11 diz: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Ah, o Salvador de Israel, o Salvador das filhas de Sião, o Salvador do seu povo, ele vem e com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Gente, que coisa maravilhosa! Além do Senhor nos salvar, Ele ainda tem para nós prêmios. Ele tem para nós galardão. Ele tem para nós recompensas para aqueles que são salvos, são colocados no caminho da verdade e andam neste caminho em verdade. O Senhor traz consigo galardão. E nós vamos ver que Jesus, Ele é o Messias prometido e Salvador. Nós lemos aqui textos do Antigo Testamento e vamos ver que Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, Messias prometido, e Ele é o Salvador. Olha
o que está escrito em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, falando de Yeshua, falando do Messias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ah, Jesus cumpriu essa profecia lá na semana antes de vir para a cruz. Ele enviou os seus discípulos e disse: vocês vão buscar um jumentinho que nunca alguém montou nele. Está do lado da jumenta, tragam o jumentinho. E Jesus haveria de montar nele. Ele disse: se alguém perguntar, por que vocês estão tirando esse jumentinho? Por que vocês estão fazendo isto? Digam, o mestre precisa dele e logo enviará de volta. E os discípulos assim fizeram, colocaram suas roupas sobre o jumentinho. Jesus se assentou, nunca tinha sido domado, mas Jesus é o Senhor. E ele se assenta sobre aquele jumentinho que todo feliz vai conduzindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, humilde, montado no jumentinho, entrando em Jerusalém. Aclamado pela multidão como o Messias, como o Rei, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus assim entrou, cumprindo esta profecia. Eis aí vem o teu Rei, justo e salvador. Nós vamos ver no Cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, 46 e 47, nós lemos: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria, ela chama Deus e ela chama o próprio Senhor de Salvador. Há muitas pessoas que confundem, acham que Maria nasceu sem pecado. Não, todos os seres humanos pecaram. Maria é muito especial, muito amada, uma mulher bem-aventurada entre todas, mas ela também precisou do Salvador. Apesar de carregar no seu ventre Jesus, o Filho de Deus, Maria sabia que Yeshua, que aquele menino que cresceu, que foi até a cruz, era o seu Salvador. Eu e você precisamos de um Salvador. Não há ninguém nesta terra que diga: eu não preciso, eu não pequei, eu não tenho... Você pode ser muito bonzinho, você pode ser um excelente pai, um excelente marido, um excelente empregado, um excelente patrão. Você pode ser uma pessoa excelente, nota 10, em tudo que você faz, mas peca. Nós pecamos, temos as nossas falhas, os nossos momentos de ira, nossos momentos de fraqueza, todos nós. E o que fazer com os nossos pecados? Com eles, jamais poderemos entrar no reino de Deus. Jamais poderemos entrar nos céus com um pecado sequer. O que fazer com os pecados? Precisamos receber o perdão. Precisamos estar limpos, completamente limpos, para podermos viver essa vida eterna que o Senhor tem para nós. Para podermos viver em santidade, para podermos viver esta salvação que o Senhor trouxe para nós. Então, é muito lindo podermos perceber aqui, Maria, ela está dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Vamos ver o testemunho a respeito de Jesus como Salvador do mundo. Lucas 2, 10 e 12 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
Quando Jesus nasceu, o anjo trouxe a palavra, o anúncio do nascimento do Messias para os pastores, ali nos campos de Belém. Eu trago uma nova de muita alegria para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. Mas o Salvador é Cristo, é o Messias, o Senhor. Jesus é Salvador, mas também Senhor. Mas os anjos anunciaram, o Salvador nasceu, o Salvador nasceu. Vocês o encontrarão deitado numa manjedoura, envolto em panos, em faixas. Jesus, o Salvador. E Jesus, o Salvador, ele veio ao mundo. Em João capítulo 4, 42, Jesus, ele disse assim, nós vamos ver no seu diálogo com aquela mulher samaritana, olha o que ela falou. Aliás, as pessoas da sua cidade que ouviram o próprio Jesus pregar e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher samaritana ouviu Jesus dizer, eu sou o Messias. Ele falou dela, toda a vida dela. Ele explicou sobre a adoração. Ele trouxe explicações profundas para aquela mulher. E ela correu a anunciar na cidade, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E eles vieram e ouviram e atestaram, ele é o Cristo. Jesus ficou 2 dias entre eles pregando, ensinando e eles creram. E disseram para aquela mulher, olha, agora não é pelo que você falou, mas nós mesmos temos visto que este homem é o Cristo. Em Atos 5:31 nós lemos, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aqui são os apóstolos falando com os principais dos judeus a respeito de Jesus. Deus o exaltou a príncipe e Salvador. É o que Jesus é. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Salvador dos homens. Mas o Salvador veio, salvou e voltará. Olha o que está em Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você está aguardando o Salvador? Aguardando a sua vinda? Deus é o nosso Salvador. O apóstolo Paulo nos diz isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Logo no prefácio da sua carta ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Deus é Salvador. Deus não nos abandonou, não criou o homem e o deixou solto, dizendo, se virem, vocês não quiseram saber de mim, vocês me desobedeceram, vocês pecaram, vocês procuraram isso, então se virem. Não, o Senhor não fez isso. Ele fez todo um plano que custou caríssimo para Deus, a vida do seu único filho, do seu filho unigênito, que ele dava todo o prazer, ele o entregou por nós, para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Isto significa que a vinda de Jesus como Salvador, ele tomou o nosso lugar, ele pagou as nossas dívidas, ele pagou pelo nosso pecado. Em 1 Timóteo 2:3, Paulo diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador. Em 1 Timóteo 4:10, ora,
É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deus é Salvador. E vamos ver que a confirmação de que Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que salva. 1 Timóteo 1, de 7 a 10. Está escrito assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo está escrevendo para Timóteo, seu discípulo, e ele diz: não tenha vergonha do Evangelho. Saiba, Timóteo, que você não precisa ficar com medo de nada. Deus não nos deu espírito de medo, de temor, ficar com medo das coisas, medo das pessoas, medo do que vai acontecer, medo de ser martirizado, medo... Não. Deus nos deu espírito de força, de poder. Deus nos deu esse espírito de moderação e de amor. Não fique com vergonha porque eu estou prisioneiro. Ele diz, pelo contrário, participa comigo destes sofrimentos a favor do Evangelho, porque isso tudo são sementes, Timóteo, que vão gerar mais salvação, mais testemunho, mais intrepidez. E ele fala, não é, que Cristo Jesus, o nosso Salvador, pela determinação e graça de Deus, cumpriu todo o cronograma de Deus e haverá de voltar, manifestando a sua glória pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Que coisa tão tremenda termos Jesus como nosso Salvador. Em Tito 2, de 10 a 14, lemos, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E assim nós temos a palavra de Deus confirmando para nós que Jesus é Salvador. Ele já é o seu Salvador. Você tem o seu nome escrito no livro da vida, tem certeza da sua salvação? Gostaria de ter? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Eu quero orar como se fosse você. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, dá-me o Teu Espírito Santo e escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida, para que eu tenha certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Recebe-me, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Quando nós oramos com fé e entregamos o nosso coração, o Espírito Santo vem morar em nós e o nosso nome é registrado, Filho de Deus, nos céus.
Que Deus te abençoe ricamente. Você viva como filho de Deus, tendo Jesus como seu Salvador e Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, quando estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus. Até lá. Ok, pastora? Agora o sexto.